Olá, galerinha terceiro ano, que bom! Mais uma semana juntinhos, né? Então vamos lá, com aula de quê? Português, muito bem. Todos com o livrinho aí aberto, na página 16, que eu vou fazer a explicação. Caso de dúvida, você vai no privado, eu gravo um videozinho, lhe envio e tira as dúvidas, tá certo? Preste atenção, a acentuação das paroxítonas. Vocês estudaram o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, não foi? Então, tudo ok. Leia novamente a fala da mãe de Magali. E então, adicionam-se 2 colheres de açúcar, mascavo e mexe-se a calda por 2 minutos. Letra A. Que ingredientes aparecem nessa receita? Você vai tirar os ingredientes dessa receita. O que você sabe sobre esse ingrediente? Que você tirou na letra A, que foi o açúcar mascavo, certo? Você sabe que o açúcar mascavo, ele não passou por um processo químico de refinamento. Por isso a cor é marrom ou dourada. Por preservar mais vitaminas e minerais, é considerado uma opção mais saudável para adoçar os alimentos, o açúcar mascavo, tá certo? Portanto, a receita é de doce ou salgado. Se eu uso açúcar, será que vai ser de quê? Você vai marcar. Agora leia estas palavras, açúcar e mascavo. Você vai fazer a separação dessas duas, de açúcar e de mascavo, nesses 2 quadradinhos aqui. Viram a página na letra B, página 17. Pinte a sílaba tônica de cada palavra. A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte. A mais forte, aí você pinta ela. Quanto à sílaba tônica, essas palavras são o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Sabemos que as sílabas tônicas, quando é a penúltima, última, penúltima e penúltima. Quando é a penúltima, ela é o quê? Paroxítona. Então, lê essas palavras paroxítona do quadro e acentua-as. Então, você vai acentuar aí. Palavras terminadas em I ou is. L, R, an, ou ans, ão ou ãos. Preste atenção. Tem uma regrazinha aí. São acentuadas as paroxítonas terminadas em I ou is, L, R, A, S ou ãos. Preste atenção nessa dica que está aí de marrom. Assinala as palavras que não fazem parte do grupo. Preste atenção que todas são acentuadas. Tem uma que não é. Do outro lado também, todas são acentuadas. Tem só uma que não é. Então, por que as palavras que você assinalou não fazem parte do grupo? Aí você vai responder. Por quê? Eu sei que essas 2 palavras que não são acentuadas, elas são oxítonas. E as outras são o quê? Paroxítonas. Tá certo? Virou aí a página. Leia as palavras e faça o que se pede. Letra A, você vai separar essas sílabas. Circule as sílabas tônicas, que é a sílaba mais forte. Então, quando eu digo assim, amigo, qual é a mais forte? Mi. Muito bem. Quando eu digo assim, vizinho, qual é a mais forte? Zin. Ok. Então, preste atenção. Todas se classificam. Como se classificam essas palavras quanto à posição da sílaba tônica? Você vai dizer se elas são oxítonas, todas, paroxítonas ou proparoxítona. Todas as paroxítonas são acentuadas. Será que todas são acentuadas? A gente tá vendo aí exemplo acima que não. Então, por que há palavras que recebem acento? Aí você vai falar aí da regrinha lá. Tá certo? Só são acentuadas aquela que está naquela regrinha marrom que eu acabei de falar agora. Leia cada dupla de palavras e assinale as que recebem o acento pela mesma regra. Você vai ver se as 2 terminam com I, se as 2 terminam com L, se as 2 terminam com R, tá certo? Você vai acentuar. Aqui as 2 seguem a mesma regra. Agora, na página 19, eu quero fazer uma leitura com vocês. Eu quero que vocês acompanhem aí. Texto, puxa texto. Número 1. Agora lê um trecho da história de outra Chapeuzinho. A Chapeuzinho vermelho de raiva.
Chapeuzinho Vermelho de raiva. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó, fica. Mas vovó, que olhos vermelhos e grandão. O que é que houve? Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal. Não, mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande. Tá tão esquisito, vovó. Ora, Chapeuzinho, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Fica o dia todo respirando. Este ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha. Chegue. Então, esse texto aí, o escritor é Mário Prata. Em 1946, nasceu em Uberaba, Minas Gerais. É autor de crônicas, novelas e peças de teatro. Uma marca característica de sua obra é o humor, um modo bem humorado e crítico de observar as situações do dia a dia. Então, a leitura que eu fiz aqui foi desse conto, Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Aí você vai seguir aqui a leitura da segunda, terceira, da quarta, a quinta e a sexta questão e vai responder. Caso tenha dúvida, me procura no privado. E eu quero falar com vocês agora palavras com S, Z e X. Releia esse trecho que está na página 21 e observe as palavras em destaque. Guarujá, vovó, passei o fim de semana lá. A senhora não me leva mal, mas a senhora está com o nariz tão grande, mas tão grande, tá tão esquisito, vovó. As duas palavras em destaque aí é nariz e esquisito. A palavra esquisito é escrito com S, mas tem uma pronúncia de Z. Então, nessas palavras, os sons representados pela letra SZ destacados são iguais ou diferentes. Leia agora essa outra palavra e observe a letra em destaque. Exemplo. É escrito com X, mas tem um som de quê? De Z. Nessa palavra, o som representado pela letra C é igual ou diferente dos sons representados pelo Z em nariz e S de esquisito. Aí você vai dizer se é igual ou se é parecido o som, tá certo? O mesmo som pode ser representado pela letra S, Z e X. Olha o exemplo. Nariz, esquisito e exemplo. Virou a página 22. Leia estas palavras, azar, azeitona e azaleia. Nas palavras do quadro, pinte as letras que representam o mesmo som, representado pela letra Z nas palavras acima. Aí eu tenho aí Rósio, Venezuela vai pintar todos os Z. E os que tem som também. Exagero, ó, eu penso que é com Z, mas é escrito com X. Artesão, surpresa e êxodo. Você vai completar na quarta questão palavras com Z, S ou X. E depois escrever aí no quadro, cada uma. Palavras com Z, palavras com S e palavras com X. Virou agora, eu quero explicar essa questão aqui para vocês, da página 22. Conto. Você leu o começo e o final da história Chapeuzinho Vermelho de Raiva, escrito por Mário Prata. Nessa história, o escritor reinventou o diálogo da Chapeuzinho com a avó, Lobo, da história tradicional. Você leu a pergunta e a resposta a respeito dos olhos e do nariz da avó. Recrie agora, você vai recriar as perguntas e respostas a respeito das orelhas e da boca da avó. O que Chapeuzinho teria perguntado e o que a avó poderia ter respondido. Antes de começar a escrever o diálogo, anote duas diferenças que você considera mais importantes entre a história tradicional e a recontada por Mário Prata. A gente sabe o quê? Que existia uma jovem moderna que gostava de sol e de praia. Uma diferença era essa, certo? Essas diferenças vão direcionar você a fazer algumas perguntas referentes a isso, tá certo? E a outra
Chapeuzinho conversa com sua avó e não com o lobo. E que na outra ela conversava com o lobo. Uma das diferenças, você pode citar essa. Se você achar outra, você coloca. Faça primeiro a versão de seu texto. Pergunta e resposta sobre a orelha. Você vai criar aí uma pergunta que Chapeuzinho iria fazer a vovó sobre a orelha. E a outra é a resposta que ela iria dar, que a vovó iria dar. Como seria? Então, você tem que lembrar da pontuação, travessão, início de fala do personagem, a interrogação, quando se tem uma pergunta, porque Chapeuzinho vai fazer uma pergunta à avó. E a avó vai responder. Então, se inicia com travessão. Tem que olhar essa parte aí, tá certo? Na outra, você vai fazer uma pergunta e resposta sobre a boca da vovó. Você vai fazer uma pergunta, como você faria essa pergunta? E a vovó também vai responder. Como seria que a vovó iria responder? Aí você vai recriar esse diálogo aí, tá certo? Preste atenção agora. Nessa avaliação, eu quero só que vocês marquem aí. Avaliem seu texto e verifiquem o que precisa ser corrigido. Seu texto está coerente com o trecho lido de Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Vai marcar. Você vai ler, vai marcar. A 4, a 5, a 6 e a 7 não precisa fazer, tá certo? Bom, pessoal, e aqui tá só uma explicaçãozinha do nosso conteúdo que nós vimos até agora, tá certo? Então, fiquem com Deus e até amanhã com a aula de matemática.